Pessoal, os terapeutas de família e casal, todos eles sabem o que significa o conceito teoria sistêmica. No entanto, eu vou dizer para vocês, poucos profissionais sabem que dentro da teoria sistêmica nós temos pelo menos 2 tipos de intervenções diferentes. Portanto, os profissionais sistêmicos acabam fazendo intervenções nas suas clínicas com os seus clientes, nas clínicas particulares, sem saber que tipo de intervenção que ele está fazendo. E isso é grave, porque isso prejudica o próprio tratamento, porque o profissional, quando vai, por exemplo, para uma supervisão, ele não sabe nem dar a direção para o supervisor do tipo de trabalho que ele está desenvolvendo com os seus clientes. E eu vou falar hoje para vocês desses 2 tipos diferentes de intervenções que estão dentro do mesmo guarda-chuva, que é a teoria sistêmica. Para você que ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, sou psicóloga e diretora do ITF-MG, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. No nosso centro de formação, nós ministramos um curso para quem deseja ser terapeuta de família e casal, que é 100% online, podendo o aluno se inscrever também na nossa parte prática, vindo a atender casais e famílias, claro que são seguidos de supervisão. Então vamos ao nosso conteúdo. Quais são esses 2 tipos de intervenções que estão dentro do mesmo guarda-chuva, que é a teoria sistêmica? Primeiro tipo de intervenção são as intervenções de primeira ordem. Essas intervenções nascem com o próprio nascimento da teoria sistêmica, que acontece em torno de 1950. Naquela época, os profissionais estudando os sistemas humanos, eles compreendem vários elementos que compõem os sistemas e identificam os sistemas que na época era chamado de funcional e disfuncional, e identificando os sistemas disfuncionais, eles reconheciam qual era o elemento que causava a disfunção e buscavam eliminar naturalmente aquele elemento para que o sistema voltasse a funcionar de uma forma adequada. Então, tendo explicado isso, a gente compreende esse primeiro tempo, de olhar para a família e o casal, ou seja, para o sistema, como um olhar de primeira ordem, que é o primeiro tempo lá do desenvolvimento da teoria sistêmica. Tem alguns detalhes que eu não vou trazer nesse recorte de vídeo, mas eu explico os detalhes bem pormenorizados dentro de uma das nossas aulas do curso de formação. Mas para hoje vai ser suficiente o que eu vou falar. Então, a gente tem primeiro tipo de intervenção de primeira ordem. Vou passar para o segundo, depois eu volto no primeiro. Segundo tipo de intervenção de segunda ordem. Acontece com o desenvolvimento, com o passar dos anos, os próprios profissionais que estudavam as famílias, eles começam a perceber que as famílias, elas mudavam, com a eliminação do sintoma, mas elas não conseguiam se manter naquela nova configuração, onde era esperado que a família voltasse a ser funcional. Então, tendo compreendido que as famílias não conseguiam se manter numa nova configuração funcional, elas caíam de novo num funcionamento distante daquele que era considerado o adequado. Os profissionais, ainda estudando os elementos que compõem os sistemas, enfim, os elementos que compõem o ambiente, que é o sistema macro, a interferência de um no outro, os estudiosos e profissionais,
eles inauguram um segundo tipo de intervenção, que é chamada intervenção de segunda ordem. A intervenção de segunda ordem, ela favorece um outro olhar para a família, tá? E eu vou trazer aqui para vocês, de uma forma um pouquinho mais detalhada, como ocorrem as intervenções de primeira ordem e como ocorrem as intervenções de segunda ordem. Para você que trabalha com família e casal, conseguir identificar se você, na sua própria clínica, atua mais dentro das intervenções de primeira ou de segunda ordem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as intervenções de primeira ordem. Os profissionais que trabalham com esse tipo de intervenção, eles identificam o grupo familiar como um grupo estruturado, tá? Eles identificam uma estrutura dos sistemas, que pode ser a família, pode ser o casal, pode ser uma coletividade, pode ser um indivíduo, mas seja qual for o sistema, todos eles possuem uma determinada estrutura. E dentro dessa estrutura, alguns elementos são importantes. E o que eles veem? Eles vão identificar subgrupos dentro do grupão familiar. Eles vão identificar como esses subgrupos se formam, que tipo de aliança formam um subgrupo, se é uma aliança, por exemplo, de conveniência, se é uma aliança pela via do poder, se é uma aliança pela via da relação parental, os avós, os pais, os filhos, ou às vezes um dos pais forma um subgrupo com os filhos, ou às vezes os avós formam subgrupos com os filhos, com os netos no caso, né? E os pais ficam alijados. Tem uma série de subgrupos que nós vamos ver nas diversas famílias. Então, essa subgrupalidade é um dos elementos que compõem a estrutura da família. Se a gente tem subgrupos, o que nós temos? Fronteiras entre os subgrupos, né? Essas fronteiras são fronteiras apartadas, os subgrupos não se comunicam ou se comunicam com mais dificuldade, precisam gritar ou produzir um sintoma muito grande para que outro subgrupo possa escutar, ou qualquer coisa que aconteça com um, todo mundo vai tentar resolver. Então, são fronteiras diferentes. Então, essas fronteiras também são elementos do grande sistema familiar. Além das fronteiras, a gente também identifica aí as hierarquias, como que o grupo família, ele se compõe, né? As hierarquias, quem manda, quem obedece, são hierarquias enrijecidas ou são hierarquias flexíveis, são hierarquias com tendência a ser mais ou menos democráticas. Então, como que essas hierarquias estão estruturadas no sistema familiar? O processo hierárquico é dos elementos do olhar, né, para a família, o olhar de primeira ordem. Além das hierarquias, além das fronteiras, a gente também identifica o grau de pertencimento e separação dos elementos em relação aos grupos e aos subgrupos, os elementos que pertencem aos subgrupos, né? Eles podem se sentir muito pouco autônomos, eles não podem se diferenciar, porque se diferenciando, os elementos eles são alijados, ou eles podem se diferenciar, quer dizer, como que os elementos que pertencem aos subgrupos e ao grupão, eles vivenciam o processo de pertencimento e diferenciação. Então, esse binômio pertencer e separar é um dos elementos que vão compor aí o sistema, né? Frente aos profissionais que olham para esse sistema a partir aí das intervenções ou das abordagens de primeira ordem.
Além disso, os profissionais identificam também os padrões homeostáticos e morfogênicos do sistema, ou seja, da família. O que é um padrão homeostático? São os elementos que vão manter a família navegando como se ela fosse um barquinho sem naufragar, né? Um padrão homeostático é um padrão de equilíbrio daquele grupo. Já o padrão morfogênico, é um padrão que altera a forma, morfogênico, de mudança da forma. Então, é um padrão que leva aquele grupo a sair daquele equilíbrio que ele possuía. Então, os profissionais, eles conseguem identificar num determinado sistema quais elementos mantêm a família no padrão homeostático e quais outros elementos contribuem para a morfogênese do mesmo grupo, a alteração da forma, tá? Então, além disso, os profissionais ainda têm um elemento importante, trabalham muito em cima também da comunicação entre todos os elementos que vão compor o sistema familiar. Eu trouxe alguns pontos importantes frente aos quais os profissionais eles olham para a família. Tem um outro ponto muito importante. Os profissionais de primeira ordem, frequentemente, fazem intervenções no sentido de, tendo identificado o padrão homeostático, tendo escutado a queixa da família, eles fazem intervenções produzindo, né, ou tentando levar a família à recuperação daquele padrão não vou falar de saúde, mas o padrão de equilíbrio, tá? Que a família perdeu num determinado momento. Então, são mais intervencionistas. E isso tem uma série de desdobramentos em cima desse modo de funcionamento dos profissionais. Estamos falando, até aqui, só para recuperar a ideia, dos profissionais que trabalham com seus clientes em suas clínicas particulares, dentro da teoria sistêmica, com as intervenções de primeira ordem. Frequentemente, eles usam de intervenções, são mais intervencionistas nas suas ações. Agora nós vamos falar dos profissionais de segunda ordem. Como eu falei no início do vídeo, a abordagem de segunda ordem, ela ocorre a partir do momento em que os estudiosos identificam que aquelas intervenções, elas, embora produzissem efeito, a família não conseguia se manter naquele novo padrão, né, de funcionamento, tendo recebido uma determinada intervenção dos profissionais. Então, eles falaram, tem alguma coisa acontecendo. Então, a gente precisa mudar o nosso jeito de lidar com a família, para que a família venha a alterar o seu modo de funcionamento e se manter nesse novo modo de funcionamento. Então, nascem as intervenções de segunda ordem, né? Os profissionais de segunda ordem vão focar ou enfatizar o diálogo que eles mantêm com a família. Eles entenderam que quando a família chega na clínica trazendo naturalmente um problema, né, contando uma história problemática, a família ela evidencia um tipo de história na sua narrativa. Isso é o que, Denise? Isso significa que quando você conta uma história, você enfatiza alguns elementos, né? Todos nós, e a gente subtrai outros elementos da nossa narrativa. Então, você enfatiza mais alguma coisa e deixa outras coisas de lado, que pertencem à história, mas a gente não dá tanta ênfase. Ou seja, todos nós temos as nossas narrativas dominantes, frente às quais a gente conta a nossa vida. Os profissionais perceberam isso
e eles entenderam que, frente a essas narrativas dominantes, eles poderiam trabalhar o diálogo deles, profissionais, com as famílias e os casais, muito mais do que continuar olhando para aquela família como uma estrutura, né, com aqueles elementos que eu acabei de falar. Então, ao enfatizarem o diálogo, eles visam uma construção de uma nova narrativa na clínica de casal ou família. E tem um ponto que é fundamental compreender. Qual é? A construção desta nova narrativa se dá a partir da presença do profissional. Ou seja, o próprio profissional, quando escuta o problema que o cliente vai trazer, o próprio profissional, ele prioriza alguns elementos naquela escuta em detrimento de outros, tá? Então, quando ele prioriza alguns elementos, já há um filtro frente ao material que ele está escutando. E nesse filtro, a história se altera. Não que venha predominar o ponto de vista do profissional, mas a história se altera. Então, o profissional valoriza aquilo que ele vê, inicia um diálogo com a família ou o casal, buscando, nesse diálogo, favorecer os elementos pertencentes à linguagem, ou seja, o profissional ele está atento ao que ele está priorizando, mas ele também busca com a família identificar se aquilo que ele prioriza faz algum sentido para a família, se sim, qual é, se não faz, então ele vai buscar um outro sentido a partir de uma nova compreensão da narrativa que a família está trazendo. Ou seja, o profissional, ele não simplesmente faz intervenções como os profissionais de primeira ordem, mas ele está muito atento à sua postura, àquilo que ele fala e deixa de falar com a família, porque ele compreende que o processo psicoterapêutico ocorre a partir desta construção dialógica entre ele e a família ou o casal que é o seu cliente. Então, nesta construção dialógica, por isso que a gente fala que os profissionais de segunda ordem são os construcionistas sociais ou construtivismo social, são profissionais que valorizam muito essa qualidade do diálogo. Então, como eu disse, tem uma série de desdobramentos, óbvio, né? Que a gente estuda em cima disso. Aqui é só um recorte que eu estou trazendo para você identificar onde que você se encaixa, tá? Se você leva mais intervenções ou se você consegue fazer já esse caminho, né, dialógico, percebendo que você enfatiza, o que você escuta, o que você deixa de escutar, levando aquilo para a família. O profissional de segunda ordem, frequentemente, ele está atento ao que a família fala e ao diálogo interno que o próprio profissional faz consigo mesmo, né? Então tem um diálogo na ordem do horizontal, que é entre ele e a família, e outro na ordem do vertical, que é dele consigo mesmo. Diálogos esses que ocorrem simultaneamente e que é fundamental que o profissional esteja atento para que ele possa fazer essa interlocução com a família e o casal, de forma que a partir dessa interlocução bem equacionada, o processo psicoterapêutico venha a se produzir. Então, o processo se dá a partir dessas mudanças nos significados, né, nos significantes
dos elementos que a família traz e essa mudança ocorre a partir dessa interlocução, ok? Só para finalizar, a gente não está aqui para dizer que uma forma é melhor do que a outra, as duas são fundamentais, compreender a estrutura da família é fundamental, mas também conseguir dialogar com a família, levando para ela aquilo que a gente compreende, inaugurando esse processo de interlocução, mudando as narrativas dominantes da família a partir de um processo natural que vai acontecendo ali no diálogo entre o profissional e a família, também é muito importante. Eu quis trazer para você que já trabalha com famílias e casais, essas duas diferenças para você tentar identificar na sua clínica, se você trabalha mais com uma ou com outro tipo de intervenção. Gente, tendo dúvidas em relação aos conteúdos que eu estou trazendo, coloquem aqui, frequente terem dúvidas, surgirem as dúvidas, porque eu estou trazendo um recorte pequeno de longas aulas que nós estudamos em dias separados e mais de um dia, né, com professores diferentes, para poder compreender melhor essas diferenças que vão acontecendo, que aconteceram, na verdade, dentro do grande guarda-chuva aí, que é a teoria sistêmica, tá? Então, se tiverem dúvidas, deixa aqui na descrição do vídeo. Se tiverem outras dúvidas em relação ao processo psicoterapêutico com famílias e casais, deixa aqui também. Tudo que tiver ao meu alcance, terei uma enorme disponibilidade de compartilhar com vocês, ok? Muito obrigada pela atenção.